Hoje vocês assistirão o terceiro programa da série Pedagogia e Religiosidade. Hoje assistiremos o físico quântico Moacir de Araújo Lima, lá do Rio Grande do Sul, e a nossa querida representante da Igreja Messiânica, a doutora Juliana Graciani. Um bom programa a todos. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, viu? Um dia para cada um, né? A gente não cansa de ouvir o pessoal falar. Então, nós vamos fazer isso. Nós temos uma meta de 150 workshops. Foi uma imposição. Então, mas acho que vai fazer parte disso, viu? Cada dia um fala, né? Senão não tem graça 10 minutos só, né? Bom, mas depois de tanto homem, nada melhor do que uma voz feminina para ilustrar o nosso workshop. Dona Juliana Messiânica. Boa noite a todos. Quero saudar, a Deus que nos permite a vida no aqui e no agora. Agradecer muito essa oportunidade, em nome da professora Andréia Tomita, da Faculdade Messiânica. E parabenizar, a Casa Obreiros de Amor e Misericórdia pela coragem, Tem que ter coragem para fazer eventos assim interreligiosos e convidar líderes tão especiais para virem dialogar sobre a sua experiência. É um ato de coragem, é um ato democrático também, Em 1988, nós nos tornamos uma democracia participativa no Brasil. Na época do militarismo, gente, isso aqui não poderia acontecer, porque eles não concordam com o diálogo, ainda mais um diálogo assim aberto para levar a gente para novos lugares, para novos horizontes. Então, é muito bom a gente ser um país democrático. Então, agora eu vou falar um pouquinho, da Igreja Messiânica, que eu represento, a Faculdade Messiânica neste momento. Então, nascemos com a missão de concretizar a vontade divina na Terra, o paraíso terrestre. E para realizar esse objetivo, Deus concede a nós uma missão específica. Para isso, olha, adorei o que está escrito ali. Nós temos que ouvir a voz do coração. Para a gente saber qual é a missão que a gente veio fazer aqui na Terra, a gente cala e pergunta para Deus. Aí Deus responde através da outra pessoa, porque em cada ser humano tem a partícula divina. E essa partícula, o ser humano, ele é instrumento da voz de Deus. Então, é por isso que a gente tem que ouvir, Por isso é muito importante aceitarmos Deus em nosso coração e aceitar que devemos colocar Deus acima de tudo. Tudo pertence a Deus, Ele está no comando de tudo. Tudo ocorre de acordo com a sua vontade. Deus quer a nossa felicidade, nossa saúde, a paz, o amor, a misericórdia, o perdão e a concordância entre as pessoas. Como Deus cria tudo conforme a necessidade da evolução, progresso e harmonia dos seres humanos, Deus criou a ciência, com o objetivo de auxiliar os seres humanos a entender, compreender e interpretar o mundo. Porque a pedagogia, a religiosidade, a religião, a teologia são ciências, então foi Deus que criou. A ciência da teologia é o caminho de ligação a Deus, a nossa parte divina, a ativar o nosso espírito eterno. Habitamos num corpo material que é cronológico, finito e temporal, mas o nosso espírito é eterno. O espírito, portanto, vive lá no mundo invisível, tem uma missão, e esta missão é que a gente veio cumprir aqui na Terra. Temos também o mundo perceptível, o mundo da educação dos sentidos, o mundo da educação dos sentimentos. Sabe, pessoal, nós temos que nos alfabetizarmos na moral, na ética e nos sentimentos. Temos que ter um compromisso, aprender a expressar o amor, aprender a dar amor, servir aos semelhantes. Essa é uma preocupação diária. Como eu vou agradar o semelhante hoje? Isso não é difícil.
E temos também esse mundo visível, do aqui, do agora. E é nesse mundo que devemos nos empenhar em fazer as pessoas felizes. Todo dia você pensa assim, como que eu vou fazer o meu semelhante feliz? Sendo útil às pessoas. Assim, formamos a ordem natural da verdade. O espírito precede a matéria. Temos a percepção e o mundo visível. É nessa perspectiva que a religião messiânica atua, na ligação entre esses três mundos. Desejamos unir a ciência espiritual, perceptível e sensível do amor, e também a visível, que é essa aqui que a gente está vendo agora. É nesse contexto que surge a educação. A educação tem a finalidade... Eu acho importante a gente ler a palavra, que é o ensinamento, para a gente ser fiel, né, ao que Meixo Sama propõe, que é o mestre da luz divina. Seu real objetivo é formar seres humanos íntegros, isto é, seres humanos que façam da justiça o seu código de fé e se esforcem para aumentar o bem-estar social, contribuindo para o progresso e a elevação da cultura. Assim, queremos criar uma nova civilização alicerçada na verdade, no bem e no belo, onde construiremos o ser paradisíaco. Esse ser paradisíaco tem 3 ingredientes, e o colega que me antecedeu, ele falou muito. Nós dependemos do nosso pensamento, daquilo que a gente acredita. Então vejam, será que você acredita numa nação com plena saúde integral? Será que você acredita que nós podemos conviver sem conflito, portanto na paz? Será que nós acreditamos na prosperidade plena em todos os aspectos? Deus quer ver a nossa felicidade, então nós temos que começar a crer nisso. Já estou concluindo. Portanto, o paraíso terrestre é o mundo do belo, da beleza do sentimento e da beleza espiritual. Então, o que eu queria contar para vocês, né? Que nós precisamos praticar, não adianta entender isso se não praticar, né? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o compromisso de fazer o próximo feliz através de um pequeno ato altruísta diário. Vamos estudar diariamente livros que edifiquem a mente, o espírito e a ação. Vamos participar de locais que nos ensinem a agradecer. Vamos escolher uma dedicação útil a Deus e praticá-la, com disciplina, conforme Emmanuel já explicou para a gente. Vamos ser modelos de condutas ideais. Vamos olhar para cada ser humano e valorizar os pontos positivos. Portanto, o objetivo da educação é formar seres humanos úteis a Deus e à sociedade. Muito obrigada. Bom, pessoal, então dando sequência agora, vamos ouvir o Alexandre, representante da Umbanda. Por favor, Alexandre. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer demais ao Newton. Para mim é uma felicidade muito grande. E se eu fui convidado para voltar, é que eu devo ter falado direitinho da outra vez, né? A Umbanda é uma religião mediúnica, assim como o Espiritismo e o Candomblé. E essa classificação existe, religião mediúnica. Então, sou médium. E aí existe um drama na religião. Você nunca sabe quando é você que está falando ou quando é um espírito. E aí uma vez eu perguntei para o meu mentor, como é que eu sei quando sou eu? E quando é você? Porque quando é como a manifestação do Espírito Santo, ela vem, você não controla. Não é assim, irmão? Não é? Então ele disse, é muito fácil você saber. Quando é bom, sou eu. Quando é ruim, é você.
falar alguma coisa boa aqui é ele, se eu falar alguma bobagem, você já sabe. Sou eu mesmo. A minha... entre outras formações, eu tenho uma formação em Ciências da Religião pela Universidade Claretiano, que é uma universidade católica, na qual eu tive a oportunidade de fazer esse curso presencial durante 3 anos. Uma coisa incrível, o estudo das ciências da religião, por ser um estudo, entre outras coisas, um estudo das ciências humanas sobre a religião e as religiões, e é também um estudo de forma comparada das religiões. No momento que você começa a estudar as religiões de forma comparada, você começa a ver que as religiões têm muito em comum. Muito da sua religião está na religião do outro. E há um desconhecimento muito grande acerca da religião do outro. Há um desconhecimento muito grande acerca da sua própria religião. Um desconhecimento muito grande sobre o que vem a ser religião, o que vem a ser religiosidade, o que vem a ser fé e o que vem a ser espiritualidade, que nem sempre caminham juntas, nem sempre significam a mesma coisa. Então, hoje, eu entendo que o simples fato da minha presença aqui como representante da Umbanda, eu entendo que já é algo muito importante para a minha religião. A coragem de convidar um representante da Umbanda, porque as pessoas pensam, Umbanda? Macumba, meu amigo. Macumba não tem nada para ensinar, é isso que geralmente se pensa assim. O irmão representante do Espiritismo citou o caso de uma criança que dentro da sala de aula, ela sofreu algo que está para além do que seria um bullying, né? A criança foi agredida pela maneira como esse professor conduziu os outros alunos ou induziu os alunos a se afastarem dela. Por quê? Porque era filho de um pai de santo. Pai de santo, você nem sabe o que é pai de santo, meu amigo. Você não sabe se pai de santo é do candomblé, você não sabe se pai de santo é da Umbanda. Você fala, é pai de santo, você não sabe se ele é do tambor de mina, você não sabe se ele é do catimbó. Porque o termo pai de santo, inclusive, é algo praticamente genérico. Ou se ele é simplesmente alguém que coloca esses cartazes na rua. Faço e desfaço magia, faço amarração, desfaço amarração. Traga o seu amor em 3 dias nos seus pés, beijando o seu pé, se ele morar em São Paulo. Então, tudo isso pode ser um pai de santo. Eu sou responsável pelo colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, um colégio que existe já há mais de 10 anos. Eu venho de uma família espírita. Então, desde criança, a minha mãe me levava aos centros espíritas, onde ela frequentou a vida inteira, e junto com ela eu ia, e lá eu aprendi religiosidade junto da minha mãe. Aprendi em casa. Então, hoje, nós vivemos num país que se diz laico. Laico não quer dizer ateu. Laico quer dizer o país não tem uma denominação religiosa oficial. Ele deve lhe dar a liberdade de você ter a religião que você bem entender. Isso quer dizer laico. Então nós temos hoje um problema, uma questão, uma dificuldade cultural. Porque você pode encaminhar o seu filho a uma escola católica, que você saiba que ali ele vai ter um aprendizado do Evangelho. Você pode encaminhar o seu filho a uma escola judaica, a uma escola muçulmana, a uma escola evangélica, e ali ele aprende religiosidade. Ele aprende os valores daquela religião. Ótimo.
Mas o que eu entendo é que hoje a urgência maior é aprender a respeitar a religião do outro. Não adianta ser um super religioso se não há respeito pelo outro. Essa religiosidade ela é vazia, não traz virtude. Então, esse respeito é o que nós devemos aprender, é o que nós devemos ensinar. Como é que você vai dar o que você não tem? Ninguém dá o que não tem. Como é que você vai ensinar aquilo que você não aprendeu? Então, nós devemos fazer a lição de casa, porque os valores começam dentro de casa. Se uma criança chega no colégio e agride um colega porque é de outra religião, é porque isso ele aprendeu em casa. Agora, a criança, se ela chega na escola e lá na escola ela aprende essa diversidade, ela aprende esse respeito, chega em casa, fala para o pai, não é assim. Porque eu aprendi que a religião do outro não é macumba. Eu aprendi que o espiritismo é uma forma bacana de espiritualidade e religiosidade. Mas o que nós ouvimos são coisas como Jesus não era cristão, Buda não era budista, Mohammed não era muçulmano, islâmico. Eu estou com medo que eu estou muito perto dele, do homem aqui. Já falei 2 vezes do Islã e ele é bravo pra caramba. Agora, o que ninguém fala é, Jesus era judeu. Buda era hinduísta, praticou meditação por cerca de 9 anos no sistema tradicional do hinduísmo. E Mohammed possuía uma espiritualidade muito forte. Quando o anjo Gabriel se apresenta a Mohammed, ele estava em meditação, não é isso, meu irmão? Ele nem respondeu para mim. Não. É só... O que eu quero dizer é, não importa qual é a sua religião, é boa para você? Então deve ser respeitado, é isso que importa. Eu tive a oportunidade de participar de um trabalho que acontece no Colégio Santa Cruz. O professor Rodrigo Plotek e a professora Heloísa, todo ano eles me convidam para ir ao Colégio Santa Cruz ou trazem os alunos ao templo, que é o terreiro, a tenda de Umbanda, para falar sobre a minha religião. Então, no Colégio Santa Cruz, hoje, existe esse trabalho de convidar representantes de todas as religiões para falar aos alunos que estão ali no início da adolescência, 12, 13 anos, para falar sobre a sua religião, e ali se aprende essa diversidade religiosa, porque, inclusive, costuma-se dizer, quando meu filho crescer, ele escolhe a religião que ele quer, mas para você escolher, você precisa ter opções, e você não tem opção se você não conhece. Se você tem uma religião, você leva o teu filho para a tua religião, porque ele vai conhecer essa religião, e ele vai poder dizer se ele quer continuar nela, ou se ele quer uma outra religião. Agora, esse respeito, se a gente conseguisse levar para as escolas, nós veríamos então o que de fato deve acontecer. Os filhos ensinando aos pais que é muito mais fácil de fazer isso do que pegar o pai que já tem aquela cabeça formada daquela maneira, com preconceito, com intolerância, você não muda aquela cabeça. Mas se a gente tiver a oportunidade de chegar na criança
Então, essa oportunidade vale ouro. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Bom, pessoal, agora nós vamos ouvir a palavra de uma pessoa que sabe muito de quânticos, de íons, de elétrons, etc. Moacir, físico quântico. Boa tarde a todos, mais uma vez. Muito feliz de estar aqui vivendo estes momentos. Embora um pouco constrangido com a história do meu colega de física, que fez aquela verdadeira manobra de bullying contra o aluno, pelo simples fato de ele ser filho de um pai de santo. Quem sabe seu pai, a essa altura, seria um avô de santo ou qualquer coisa do gênero. Isso nos lembra John Hagelin, que durante muito tempo dirigiu o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares e advertiu que não se deve admitir sem exame que todo cientista pense de modo científico, porque nem sempre é assim. A intolerância existe mesmo no campo da ciência e principalmente na ciência que nós temos ensinado hoje. Fritjof Capra, que criou o tal da física, e com ele uma abertura da física para o estudo da espiritualidade, de acordo com a filosofia contemporânea da física quântica, estava sentado à beira-mar numa cadeira e observou, de repente, o movimento das ondas. Começou a perceber aquela frequência com que as ondas iam e vinham, o mecanismo da maré. Começou a pensar nas ondas eletromagnéticas da luz solar que ele recebia em seu corpo, que também tem uma certa frequência. Começou a observar a frequência de seus batimentos cardíacos, começou a observar a frequência de seus pensamentos e, de repente, não era ele aqui e a natureza lá. Ele vivia uma experiência de iluminação, uma experiência de integração cósmica. E, a partir daí, começou a ler determinados textos escritos por monges tibetanos em estado de meditação, e diferentes passagens do budismo, e disse: mas isso parece coisa escrita por físicos quânticos, porque o caminho da verdade não é um só, e com amor e boa intenção nós chegamos aos níveis maiores de conhecimento, de aperfeiçoamento do ser humano. Isso teria que ser transportado para as nossas escolas, onde o ensino, inclusive da ciência, é feito de modo compartimentado. Na aula de física tem licença para falar português errado, porque é aula de física. Na aula de português pode pensar que 2 mais 2 são 5, que não tem importância alguma. E o que se proporia, e é um sonho que eu tenho há muito tempo nessa prática do magistério, é que não se ensinassem somente as disciplinas científicas, porque o que se observa é que o aluno sai do nosso ensino médio adestrado mais ou menos para enfrentar algumas provas, mas sem a visão universal da ciência. Nós teríamos que ensinar história da física, filosofia da física e depois as fórmulas da física. Porque muitos saem com a ideia de que a física é apenas um conjunto de fórmulas e não um conjunto de observações inteligentes sobre o universo. E se assim fizermos, não teremos mais que enfrentar aquela pergunta incômoda. De repente, o aluno que pergunta: professor, tudo muito bom, mas para que me serve isso? Para que serve a matemática? E eu já ouvi um professor brilhante responder: serve para tu passares de ano, o que eu estou achando muito difícil, a partir desse teu questionamento. Esse professor, naturalmente, não pode pedir que os alunos rezem por ele, porque vão rezar para ele. E para ele é diferente, pode ter distintas finalidades. Mas se nós passamos a estudar a história e a filosofia da ciência, é diferente. Que aluno não ficará fascinado ao saber que, sem qualquer equipamento, apenas fincando estacas no solo, num lugar e no outro, um pensador grego, criador da geometria, foi capaz de medir a circunferência da Terra, sem ter que andar com uma fita métrica em volta dela, o que seria uma tarefa impossível. Como a ciência hoje está se desenvolvendo,
e mostrando ao homem melhores condições de mundo e de vida. A física tradicional, do paradigma materialista, dizia que nós não tínhamos escolha. Usava-se o princípio da causalidade rígida. A física quântica trouxe 2 novos conhecimentos importantíssimos, além do mais importante de todos, a participação da consciência do observador nos fenômenos que são observados. Nós não somos meros espectadores, nós somos participantes. E a grande lei da quântica atualizada é a lei da interconectividade, que diz que todos nós, em uma medida maior ou menor, estamos interconectados. E aí, por uma questão de raciocínio elementar, sabendo que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, nós não vamos querer fazer da fraqueza do outro algo para ser explorado. E sim, nós vamos querer transformar essa fraqueza, porque se estamos interconectados, quanto mais fraco for um elo, mais difícil será o progresso, mais difícil será o funcionamento do conjunto. E em segundo lugar, aquele princípio da causalidade rígida, que acreditava que tudo estava escrito, que nós não tínhamos poder de decisão, foi substituído pelo princípio da incerteza, de Heisenberg, que afirmou que a física quântica se aproximava cada vez mais de Platão. E pelo princípio da incerteza, cuja descrição matemática os alunos em geral conhecem, mas cuja consequência filosófica muitas vezes ignorada, nós temos poder de decisão. A física quântica substituiu certeza por possibilidades, mas nessas possibilidades nos deu a condição de realizar escolhas. Então nós temos livre-arbítrio, liberdade. A filosofia da ciência é que nos diz que nós temos liberdade e que nós precisamos ser fraternos, porque estamos todos interconectados. O importante é que, pelo caminho da ciência, entendendo até segundo Kardec que efeitos inteligentes só podem provir de causas inteligentes, nós busquemos o conceito, a aproximação com uma inteligência suprema. E assim passemos a entender melhor a vida, o ser humano, as coisas, nesse mecanismo evolutivo em que a ciência traz essa abertura para o conhecimento da espiritualidade, para o conhecimento do homem integral, e entender que o amor é que nos faz bem, é que nos constrói. Leon Tolstói afirmou: onde existe o amor, aí está Deus. Não interessa que crença adotamos. O princípio fundamental e o que deveria ser trazido para o sistema educacional de nossas escolas é a existência da espiritualidade. Porque quando nos conscientizamos de nossa espiritualidade, de acordo com o nosso grau de evolução, escolhemos uma ou outra religião ou escolhemos religiões em geral. Não precisamos ser bitolados, mas o importante é esse despertar da espiritualidade, esse despertar para o bem, esse despertar para o amor que nós construímos. A ciência nos trouxe uma nova responsabilidade, nós temos escolhas. E se temos escolhas, temos responsabilidade por aquilo que escolhemos. Vamos escolher um conhecimento que leva à destruição, que leva à bomba, o conhecimento tradicional, que era um conhecer para dominar, ou vamos optar por um conhecimento que leva ao amor, à paz ou à fraternidade? Parece que nossa presença aqui hoje indica um conjunto de pessoas, deste e do outro plano, que acreditam na possibilidade da espiritualidade, da fé, da construção de um ser humano voltado para o amor, para a harmonia e para a paz. Então nós temos fé, nós pensamos assim, e o pensamento é uma energia. Energia não se cria nem se destrói. Então essa energia que produzimos hoje, com a nossa crença numa humanidade melhor, será seguramente uma força a impulsionar muitos corações nessa tarefa de construir a fraternidade universal. Obrigado.
Como é? Gostaram? Pedagogia e Religiosidade, o programa da TV Obreiros, em parceria com a TV Osasco e a RGO. Se você gostou, não percam, todas as quartas-feiras, às 21 horas, haverá um programa novo, com reprises nos finais de semana, tanto no sábado quanto no domingo. Participem sempre, procurem se atualizar pelo www.tvosasco.com.br ou www.obreirosdoamoremisericórdia.com.br. Muito obrigado pela audiência.